Olá, lancinauta, sou Carlos Alberto Vieira e na coluna de vídeo dessa quarta-feira eu vou falar sobre a última rodada da fase de grupos da Taça Rio do Campeonato Carioca. Bem, turma, temos jogos de um grupo na quarta-feira e do outro na quinta-feira. Nessa quarta-feira, o Flamengo enfrenta a equipe do Boa Vista e tem um jogo também muito importante que é o Botafogo contra a Portuguesa. Classificam 2 por grupo. O Flamengo já está classificado. E o Flamengo é super favorito contra o Boa Vista. Caso o Flamengo derrote o Boa Vista, o segundo classificado sai do jogo entre Botafogo e Portuguesa. O Botafogo vencendo se classifica, a Portuguesa vencendo se classifica. Se houver empate, é o Botafogo que termina em segundo lugar. Então, o jogo mais importante dessa rodada de quarta-feira é o Botafogo e Portuguesa, levando em consideração que tudo indica que o Flamengo deve vencer o Boa Vista. Esse jogo Flamengo-Boa Vista está sendo muito mais falado por causa da situação de transmissão da partida. O Flamengo ganhou na justiça o direito de ser o mandante e apresentar o jogo como ele quiser, mas a Globo está entrando sistematicamente com recursos para ver se consegue evitar que essa partida seja transmitida pela Flá TV. A Globo diz que é uma quebra de contrato. O Flamengo fala que tem uma MP que já definiu que o time mandante tem o direito a jogar e como o Flamengo não fechou o contrato do Campeonato Carioca com a TV Globo, só o Carioca, Brasileiro, Libertadores e tudo mais vai ser passado pela Globo e pelas outras TVs fechadas, o que acontece é que esse jogo fica em aberto e o Flamengo vai tentar passar pela Flá TV. Isso aí vai dar um embrolho até a partida iniciada. Não dá para se garantir se vai ter jogo pela Flá TV ou se não vai ter jogo e o pessoal vai ter que escutar pelo rádio ou tempo reais, seja do Lancinete ou de outro órgão de imprensa. E vamos considerar que o Botafogo é o favorito contra a Portuguesa. Na quinta-feira é o jogo do grupo do Fluminense. O Fluminense quase classificado, enfrenta o Macaé, se empatar tá dentro. Eu considero que a equipe do Fluminense está com meio caminho andado. E aí tem aquela situação da segunda vaga, que está bastante complicada. O Volta Redonda é a equipe que tem maior possibilidade, vai enfrentar em casa o Resende e ela só depende de si. Deve vencer esse jogo. Mas se o Volta Redonda não vencer, abre a possibilidade tanto para o Vasco vencendo se classificaria para a próxima fase, ou para o Madureira, que se vencer a partida, aí sim o Madureira iria se classificar. Mas a tendência que eu considero é o seguinte: Flamengo em primeiro e Botafogo em segundo no outro grupo. Eu considero que o Botafogo vai conseguir um bom resultado e o Boa Vista vai perder a sua partida. Então Flamengo e Botafogo se classificam por um lado. Do outro lado, a tendência é Fluminense e Volta Redonda. Isso significa que no final de semana teremos um Fluminense e Botafogo, num casamento de semifinal, e no outro Flamengo e Volta Redonda. Os vencedores dessa partida vão fazer a partida final da Taça Rio. Uma coisa bastante importante: o Flamengo vencendo o Boa Vista, ele se sacramenta como o time de melhor campanha na fase de grupos. O Campeonato Carioca é complicado. Então, se o Flamengo ganhasse o primeiro turno, que ele já ganhou, Taça Guanabara, e ganhasse a Taça Rio, também ele ganharia os 2 turnos. Mas se um time tivesse mais pontos na fase de grupos, o Flamengo teria que fazer a final contra esse time. O time que estava na frente era o Fluminense, mas o Fluminense, ao perder por Volta Redonda, e o Flamengo, ao ganhar do Bangu, o Flamengo ultrapassou. Então o Flamengo, nesse momento, tem o maior número de pontos. Então, se acontecer de Flamengo, maior número de pontos, campeão do primeiro turno e campeão do segundo turno, Taça Rio, não vai ter final de campeonato, o Flamengo já será o campeão carioca. Então vamos ficar de olho, pessoal. Então meu pitaco é isso: Flamengo e Botafogo se classificando num grupo, Fluminense e Volta Redonda no outro. Vamos ver se eu vou acertar, né? Um grande abraço e até a próxima.